Olá, meus amigos, beleza? Tudo bem? Bom dia. A CPI da Patota, aquela CPI do Senado, está transformando em palanque, está sendo transformada em palanque eleitoral e em cima dos caixões dos brasileiros que morreram durante a pandemia. E o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, criou uma comissão para analisar o voto impresso auditável, e a deputada federal Bia Kicis ressaltou que se trata de uma grande vitória, esta comissão ser criada para analisar a questão do voto impresso auditável. É sobre essas coisas, eu vou analisar isso aqui neste vídeo e vou te contar tudinho, mas fica comigo aqui até o final do vídeo. Eu sou o pastor Francisco Carvalho e você está aqui no canal F. Carvalhon, Cristianismo e Política. E hoje, 5 de maio, o Jornal da Cidade Online, a CPI está se transformando em palanque político em cima de 400 mil caixões de brasileiros que perderam a vida, disse o senador o Eduardo Girão. O senador Eduardo Girão afirmou que a CPI da pandemia já começa desacreditada pela população, e é verdade, a população não dá crédito, essa CPI não é bem vista. Um dos motivos para a desconfiança é a própria escolha do Renan Calheiros para a relatoria da Comissão Parlamentar de Inquérito. Esse é um dos motivos que a população não vê com bons olhos essa CPI. Vou falar aqui pelo menos 3. O primeiro é que essa CPI foi uma determinação de um dos ministros do STF, sem ter competência para isso. Ele mandou o Senado Federal instaurar essa CPI para investigar o presidente da República. Então, o ministro do STF não tem competência para isso, não é atribuição dele, mas ele invade as competências do Senado Federal e manda instalar. Isso é um erro grandioso, a população já ficou desconfiada com isso. A segunda razão é que os senadores tentaram remendar essa CPI colocando governadores e prefeitos na mira da investigação. Os governadores e prefeitos que desviaram dinheiro federal para o enfrentamento da pandemia, eles desviaram e não construíram todo o aparato necessário, hospitais, UTIs e todo o aparato necessário ao enfrentamento da pandemia. Então, os senadores incluíram eles aí na mira da investigação, mas somente para disfarçar. Somente para disfarçar. E a população olhou para isto e viu e está vendo com muito mais desconfiança esta CPI. E entornou o caldo quando colocaram para conduzir a CPI, o relator e toda a comissão para avançar com a CPI, colocaram corruptos, dentre eles Renan Calheiros, como relator da CPI. Alguns deputados entraram com ação judicial, com pedido judicial para afastar Renan Calheiros, inclusive a deputada federal Carla Zambelli entrou com pedido judicial. O juiz de Brasília, se eu não me engano, baixou uma liminar para que Renan Calheiros fosse afastado da relatoria desta CPI, mas aí uma instância acima derrubou a liminar do juiz e Renan Calheiros ficou aí na relatoria da CPI. A população, olhando tudo isso, ficou mais indignada ainda. Portanto, minha gente, essa CPI não tem nenhum crédito, não tem nenhum valor no conceito da população. E ontem o primeiro foi ouvido, Mandetta, ex-ministro do nosso presidente Bolsonaro, ex-ministro da Saúde. Ele falou por 7 horas e fez da CPI um verdadeiro palanque eleitoral. Foi um comício de 7 horas, um show,
um show de hipocrisia, um verdadeiro palanque eleitoral em cima dos caixões das pessoas que morreram durante a pandemia, um showmício de hipocrisia. E o Eduardo Girão, o senador Eduardo Girão, disse: não é possível se fazer um meio relatório, o relator é a alma de uma CPI, se ele tem um conflito de interesse, não vai ter isenção. Não tem como o senador Renan Calheiros ter isenção, porque o filho dele é governador de um estado de Alagoas. A CPI já começa desacreditada pela população brasileira, porque poderia ter tido um outro relator. E o senador Eduardo Girão continuou: um plano que só vai buscar um para Cristo. É um plano de ataque. Ele não busca a verdade como um todo, só vê o governo federal. Afirmou, acrescentando que a CPI deveria convocar um gestor estadual ou municipal para cada nome do governo federal que fosse chamado para dar explicações no Senado. Então eles ouviram Mandetta, que falou o tempo todo contra o presidente Bolsonaro. Foi um showmício de 7 horas em que o ex-ministro da Saúde, Mandetta, procurou o tempo todo falar mal e desgastar e culpar o seu chefe, o seu ex-chefe, o presidente Bolsonaro. E é só lembrar aqui, minha gente, lá no comecinho da pandemia, vocês lembram o que Mandetta fez? Vocês lembram lá no comecinho? Ele o tempo todo buscando os holofotes na frente das câmeras. Me lembro que ele disse que as pessoas tinham que ir para casa, se tivesse sintoma, tinha que ir para casa, esperar sentir falta de ar para poder procurar o médico. Foi isso que ele disse lá no comecinho. Eu gostei de uma pergunta que o ministro das Comunicações, ministro do nosso presidente Bolsonaro, fez a Mandetta. Ele disse: escuta, ô Mandetta, o que você fez lá no começo, tantas pessoas morreram por causa da sua administração, da sua gestão. Você aí na frente como ministro da Saúde, no enfrentamento da pandemia, e você, as suas decisões, o que você fez lá no começo e que resultou na morte de muitas pessoas mesmo. Você considera isto GNO, não posso falar aqui a palavra, minha gente. Você considera? Eu gostei da pergunta aí do ministro das Comunicações, Fábio Farias. Então, o Eduardo Girão disse que é um plano de ataque e que o Mandetta não buscou a verdade, Foi um verdadeiro show de mentiras, de hipocrisia, e ele só estava mirando o presidente Bolsonaro, só estava mirando o nosso presidente. E continuou: a CPI está se transformando logo no início em palanque político em cima de 400 mil caixões de brasileiros que perderam a vida. Isso é covardia, é desumanidade. Tem membros da CPI que já são candidatos à presidência da República. E é verdade, Mandetta é um deles, já está fazendo campanha para 2022. A CPI é exatamente o instrumento de campanha eleitoral para 2022. Foi tudo pensado. Renan Calheiros pensou em tudo, trazendo aí aqueles que podem ser, que já são pré-candidatos às eleições de 2022. Tem membros da CPI que já são candidatos à presidência da República, que estão no xadrez político nacional para o ano que vem. A população está percebendo que existe uma antecipação do calendário eleitoral
e isso não é correto. Continua Eduardo Girão, eu quero ver os dois lados. A expectativa é buscarmos efetivamente alguma decisão na gestão da pandemia, porque alguns ministros saíram de forma precoce, segundo Eduardo Girão, ele chama de precoce. Acho que isso vai elucidar algumas questões. Nós temos muitas perguntas a fazer. Inclusive, o Mandetta abraçava as pessoas, andava sem máscaras, ia para o bar jogar, foi visto no bar jogando sinuca, visto na praia e tudo mais. E para cada uma das perguntas do Eduardo Girão, Mandetta teve uma resposta bem característica da hipocrisia. E olha só isso aqui, meus amigos, Lira cria comissão para analisar o voto impresso auditável e a deputada federal Bia Kicis ressalta que foi uma vitória. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, determinou a criação de uma comissão especial para discutir a proposta de emenda à Constituição que obriga o voto impresso. Trata-se da PEC 135/19, que exige a impressão de cédula em papel na votação e na apuração de eleições, plebiscitos e referendos no Brasil. A comissão terá 34 titulares e 34 suplentes a serem indicados pelas lideranças partidárias. Brasileiros de todo o Brasil, vamos apoiar o voto auditável. O voto auditável, ele se dá por meio de da impressão do voto que você digitou na urna eletrônica. Com aquele papelzinho que é impresso e cai numa urna, ao final da eleição, é possível auditar o voto. Brasileiros, eleitores, essa é a pauta do momento. Vamos às ruas, vamos às redes, vamos colorir o Brasil com essa imagem: voto auditável, voto impresso auditável. Tamo junto, pessoal, pela transparência nas eleições. A deputada Bia Kicis é a autora desta PEC 135/19. O presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, já criou a comissão, que terá 34 titulares e 34 suplentes, que vai trabalhar aí nesta PEC, a PEC do voto impresso auditável. É uma notícia muito boa, promessas aí de melhorar o nosso Brasil, melhorar a democracia, a gente ter segurança em votar, porque hoje nós não temos segurança em votar. Eu vou à urna e cumpro o meu compromisso de escolher o candidato que eu acho que é o melhor candidato, mas no final das contas eu não tenho certeza se o voto foi para ele de fato e de verdade, porque não tem como provar. Se realmente o meu voto foi para o candidato que eu votei ali. Então, o voto impresso, o voto auditável é uma necessidade. Nós precisamos, o Brasil precisa disto, porque não podemos ficar à mercê desta situação de falta de transparência na apuração dos votos. Tem que ter transparência. Então, a luta é pela transparência. O voto impresso auditável é transparência para o Brasil, é segurança política e faz parte da democracia. A verdadeira democracia é aquela em que o voto pode ser conferido, o voto pode ser auditável, o voto pode ser verificável. Então, se não tem essas condições, já não se enquadra mais na condição de democracia. É a ditadura do TSE, Superior Tribunal Eleitoral, cujos ministros do STE são exatamente os mesmos ministros do STF.
é a ditadura do STF e também a ditadura do STE, para manter as eleições sem transparência. É impressionante, é muito triste ver que a esquerda adora essas coisas obscuras. A esquerda não gosta de transparência, não gosta que haja possibilidade de verificação da verdade. A esquerda é algo das sombras, das trevas, adora as sombras, adora a obscuridade, adora a escuridão mesmo. Então, o voto impresso é uma necessidade. Esta PEC é muito necessária e vamos orar, pedir a Deus que incline o coração destes deputados e que em 2022 já tenhamos o voto impresso. Meus amigos, se em 2022 o voto não foi impresso, nós corremos o risco. E só quem pode resolver isso é o Congresso. Precisamos urgente, já para 2022, o voto impresso. E parabéns à deputada federal Bia Kicis, que está dando orgulho, essa deputada eleita pelo Distrito Federal, está dando orgulho aí à população do Distrito Federal e aos brasileiros. Quem não tem orgulho dessa deputada que tem feito um trabalho excelente, maravilhoso na Câmara dos Deputados, tanto é que ela é a presidente da CCJ na Câmara Federal. É porque tem feito um trabalho muito bom mesmo, de dar orgulho aos brasileiros. Então, vamos pedir a Deus, que Deus incline. A parte dela, ela está fazendo. A parte que cabe à deputada Bia Kicis, ela está cumprindo, está fazendo. Agora, cabe cada deputado se comprometer com o Brasil. Então, a Bia Kicis está de parabéns aí. E eu vou ficando por aqui, meus amigos. Compartilhe este vídeo aí nas suas redes sociais. Deixe o seu like ou o seu dislike. Escreve aqui nos comentários por que do dislike. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Valeu! E a gente se encontra no próximo vídeo.